Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do Podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Leandro, com o Lucas e com o Marcelo, trazendo um assunto que a gente já vem debatendo há muito tempo e que eu acho que é o futuro da cafeicultura em diversas regiões, que é a irrigação. E vocês fizeram um trabalho aqui em Franca, a gente fala que aqui em Franca ela ainda é mais dependente da irrigação do que comparado com Varginha, né, com o sul de Minas, pelo tipo de solo que a gente tem e tudo. Isso já foi explicado em episódios anteriores, quando eu estava eu, o Marcelo e o Alisson aqui a gente falando, né, Marcelo? Então, quem perdeu, quem quer entender esse porquê, é só olhar alguns episódios anteriores que a gente está falando disso daí. E então, vamos fazer o seguinte, Leandro, como que foi esse trabalho? O que foi o objetivo desse trabalho e como que ele foi trabalhado? Sim. É um estudo de diferentes lâminas de irrigação, né, em 2 cultivares, tanto no Catuaí quanto no Mundo Novo. O ensaio a gente implementou ele no final de 2019 e já estamos em 4 colheitas dele, né? Completas. O que a gente faz da reposição? A gente pega a média da estação meteorológica que sai nos boletins e vem fazendo a reposição da evapotranspiração, que é o que o solo perde por evaporação, né? E diariamente eu calculo toda semana como que fechou o balanço da semana anterior e faço as reposições. O sequeiro, que é 0% de reposição, 50%, 75%, 100% da evapotranspiração e 125% da evapotranspiração. Tanto para cultivar Catuaí quanto para cultivar Mundo Novo, né? De maneira prática, só para o pessoal entender, então o tratamento que é 100% da evapotranspiração, se perdeu 5 milímetros naquele dia, nós vamos repor 5 milímetros. Isso. Tratamento que é 50% de reposição da evapotranspiração, se perdeu 5 milímetros, vamos repor 2 milímetros e meio. É muito interessante essa divisão, pessoal, porque a gente vem falando de irrigação, a gente montou esse ensaio, não esperava que ele ia dar todo esse resultado, essa repercussão, porque a gente não imaginava que ia ter essa seca histórica que nós estamos passando, né? E é interessante porque a irrigação, a gente está vendo aí que é uma tecnologia interessante que agrega para o produtor. Mas nem todo mundo tem a quantidade de água suficiente para repor aquilo lá, né? Por isso, essa diferença de lâminas de reposição. Porque o produtor que tem água suficiente, eu coloco uma lâmina adequada. O que não tem, como é que se eu colocasse meia lâmina, né, Marcelo? Ia me ajudar? Que é uma realidade, né? muito importante aqui na região, né, Lucas? A maioria das fazendas tem um sistema subdimensionado, né? Até por questão de disponibilidade hídrica. Então é muito comum hoje a gente ter fazendas aí que tem capacidade só de fazer a meia lâmina e já agrega muito na produtividade, né? Então assim, a gente vem nos adaptando, diferente do sul de Minas, lá na região da Bacia de Furnas, onde o Alisson está inserido, que a oferta de água já é melhor, porque a represa está ali, às vezes consegue trabalhar até com canhão autopropelido, né? Coisa que para nós aqui é um sonho, né? Mas isso é importante, né? Porque... É um ponto muito importante. Isso é interessante falar, que foi manejo de irrigação por gotejamento, sim, né? Gotejamento. E o que deu, Leandro? Bom, nos dados lá, hoje a gente já está para o Mundo Novo, com 4 colheitas, a média do sequeiro é de 17 sacas por hectare, para o Mundo Novo no sequeiro. Já para o Mundo Novo, fazendo a reposição de 100%, já está com média de 38 sacas por hectare, média de 4 colheitas. Já no Catuaí, mesmo o Catuaí sendo um material um pouco mais tolerante ao déficit hídrico, à seca, do que o Mundo Novo, mas na parcela de sequeiro, o Catuaí está produzindo 10 sacas por hectare. E na parcela de 100% de reposição está produzindo faixa de 35 a 38 sacas por hectare de média de 4 anos. Isso daí na média vai dar 180% de incremento na produtividade na média de 4 colheitas para as 2 cultivares. É um número
Paga a irrigação? Hoje em Paga dia, rápido. hoje Já em pagou no dia, primeiro ano, quase muito rápido. a média de custo hoje, Marcelo, por hectare de um manejo, de uma irrigação por gotejamento, o que seria? É entre 18 a 25 mil reais por hectare, a depender da dificuldade da captação, investimento em reservatório, que vai dar um diferencial nisso daí. Então, esse diferencial já Então, justifica é um esse investimento, mas quando a gente analisa os números, a gente fica muito tranquilo em fazer saber e que é recomendar algo isso. que hoje eu entendo que para a maioria das regiões que eram aptas sem irrigação, o que a gente vem vivenciando e os números que nós estamos entendendo, justifica Ela sim, continua implementação. apta. Muita gente está Sim. falando que a cafeicultura vai mudar de região, vai acabar em algumas situações. Ela vai ser Agora falando adaptada. barulho disso aí, aí que tá, ela não vai acabar, ela vai se adaptar. Eu tenho água, se eu consigo fazer esse manejo de irrigação vai ser importante. Exatamente. É um cuidado maior com a lavoura. Aquele produtor que, vamos falar no português, assim, um produtor mais lambão, que não cuida tanto da lavoura extra, e ele tende a assumir. O produtor que ele tem a opção de vir, de colocar uma irrigação, e o produtor que cuida bem da sua lavoura, esse daí não some. Poxa, é interessante que antigamente falava assim, o cafeicultor tal, ele irriga porque ele é muito rico. Hoje é totalmente inverso, né? O cara que é sequeiro, ele tem que ser muito rico, porque ele está disposto a correr um risco muito grande numa atividade que tem aquela remuneração. Então, assim, É o contrário. hoje quem não tem recurso, não pode bobear ou tem uma frustração, corre, se endivida, se vira e já planta irrigado. Porque ele sabe que se tomar uma frustração do sapo, toma muito grande. É um financiamento muito fácil de pegar, assim, fácil no sentido assim da preocupação de, nossa, eu estou levantando um recurso no banco e para pagar, não, gente, eu acho que é o recurso mais tranquilo que você pega, né? É o da irrigação, é o mais tranquilo. Leandro, você tem o número com 50%? Hoje o 50 está próximo de 30 sacas por hectare. Ou seja, saímos de 10 para 30. Ainda muito próximo da lâmina, né? 100%. Próximo dos 38, né? O experimento de Varginha mostra que para o Catuai, o 75% foi a melhor lâmina. Lá, se não me engano, é de 6 ou 7 colheitas, né? E acho que até os 50 ela está muito próximo dos 75, a produtividade. Então, Ficou muito próximo ali. Mas Só trabalho, se não me engano, quem fez foi o Thiago, né? O Thiago, quando ele conduziu esse trabalho lá atrás. Quando eu entrei na fundação, trabalhando novinho, era eu e o Edinho, a gente fazia as férias e tal, depois foi passando e ficou um trabalho bem interessante. Então, assim, aquele produtor que não tem disponibilidade hídrica suficiente, quando ele faz os 50% ou 75%, que seja, já dá um super incremento, né? Já. Esse ensaio também tem os 125%, que é 100% mais 25%. 25 Não a mais, mostrou diferença. E Varginha também não. Não mostrou só tô jogando água a mais, gastando mais meu sistema lixiviando, então não tem uma curiosidade, aqui na região da Mogiana, por exemplo, eu tenho propriedade em Ibiraci. Ibiraci, há uns anos atrás, ninguém se falava em irrigação, porque lá é uma temperatura mais amena, altitude mais elevada. Hoje você vai lá, todo mundo está procurando um jeito de irrigar. Na minha propriedade mesmo, se não irrigar, também não produz. E há 5 anos atrás, ninguém se fala, não, que essa região aqui não precisa irrigar. Hoje você está vendo que é necessidade de irrigação. Sabe um negócio que eu gosto também de falar, Leandro? O produtor, às vezes ele olha e ele tem uma boa produtividade. Ele fala, não, mas minha produtividade é boa. Então, será que vale a pena por irrigação? Gente, irrigação é para o produtor que é bom. É esse que vai tirar 100% dela, extrair tudo que ela pode tirar. Não é para o produtor que não está fazendo tudo. O produtor que não vem fazendo o manejo adequado, a primeira coisa que ele tem que fazer é encaixar esse manejo dele. Para ele usufruir 100% do potencial da irrigação. Fazer o arroz com feijão bem feito, né? Faz o arroz com feijão, põe a roda para girar, a irrigação ela vai ser um incremento muito importante. Mas então esse produtor que acha que ele já está fazendo tudo muito bem feito e que está fazendo, que a produtividade dele ele acha que está boa, não, ela pode melhorar muito. É para ele que a irrigação é mais importante. Isso é extremamente importante porque hoje a maioria das fazendas irrigadas não aproveitam a irrigação. Então as chuvas esse ano se encerraram ali final de mês de março, 10 de abril a gente já estava irrigando na fazenda experimental de Franca. Por quê? Nós fizemos a manutenção desses gotejadores desde o mês de janeiro, fevereiro, rodando todos esses setores para que quando as chuvas encerrassem a gente já tinha o sistema apto a irrigar. E o que a gente visualiza no campo hoje é que o cafeicultor muitas vezes vai lembrar de ligar a irrigação quando a planta já está ficando murcha ali em junho, julho,
Aí que ele lembra de ligar, ele liga e fala, nossa, Tem que fazer revisão. tem que fazer revisão. Até que fazer revisão já chegou no mês de julho, agosto. Aí ele olha para a planta e fala assim, nossa, se eu ligar agora a irrigação tá tão sentido que vai induzir flor. Aí ele já não irriga mais. Então assim, ele não aproveita o que ele tem na propriedade. Marcelo, você deu uma deixa boa, então a gente entrou na parte de manejo. Eu gostaria que você falasse para a gente então um pouco desse manejo da irrigação. Vamos aproveitar que nós passamos por um ano muito crítico e assim, como que o produtor pode fazer de maneira, eu sei, vamos voltar naquele sistema de que não existe receita de bolo, cada caso é um caso, mas o que você fala para a gente desse manejo da irrigação? Perfeito. O que a gente tem acertado muito aqui hoje na região da Alta Mogiana é a gente ficar atento ao encerramento das chuvas. Então chegou ali março, abril, você tem que estar com o seu sistema apto a já fazer um suprimento de água. Quanto? Os ensaios mostram aí 100% da evapotranspiração desse período. Então a gente entra suprindo em 100% da evapotranspiração esses meses aí de abril, maio, junho. No mês de julho, a depender da condição do clima e temperatura, nós temos condições aí de analisar a situação da planta para decidir se tem necessidade de fazer um estresse hídrico ou não. Na maioria dos casos, nos últimos anos que nós vivenciamos, praticamente não houve necessidade de estresse. E o estresse é muito perigoso você tomar essa decisão do estresse muito precoce. Eu prefiro trabalhar com estresse hídrico mais tardio, porque muitas vezes você tira a água, a planta murcha uma semana, você fala, nossa, não devia ter tirado. Então, se você já está com estresse lá para o mês de agosto, já está muito mais próximo das chuvas do que você querer promover um estresse no mês de julho. Então, avalia, muitas vezes é melhor você manter a planta numa hidratação, reduz para 50% da evapotranspiração, vai conduzindo essa planta para que ela abra a florada junto com o retorno das chuvas. Então, eu entendo hoje que a irrigação, a gente tem essa atenção no início, você não esperar a planta sentir a seca para você irrigar. Quando acontece isso, você já está promovendo uma desuniformidade na floração, se você espera essa situação. Então nós vamos trazer aquele conforto da planta desde o mês de março, abril, maio, junho, julho para agosto. Você avalia a necessidade de promover um estresse com o objetivo de uniformizar aquele abotoamento floral, que ainda está no estágio muito pequeno, para aí então você entregar essa planta para o retorno das chuvas em setembro, que desse ano foi outubro, com a condição natural de abotoamento. Com qual a diferença? Planta com folha, que quem não tem irrigação ou quem não irrigou direito, além de construir uma desuniformidade na floração, você entregou a planta para a florada sem folha. Então, assim, de maneira genérica, lógico, tem acompanhamento por tensiometria, tem várias ferramentas hoje que nós podemos aprimorar o uso da irrigação, mas trazendo para uma linha de raciocínio generalizada e para o manejo da irrigação que a gente tem visto nas fazendas, que tem acertado mais, seria em resumo esse manejo. Marcelinho, a gente está falando aqui de manejo de irrigação. Eu queria aqui soltar duas questões aqui para a gente debater. Manutenção, manejo e uma coisa é manutenção de irrigação. A gente está falando de gotejamento. Gotejamento enterrado ou suspenso? O que você pode trazer para a gente sobre essas duas maneiras? O Lucão gosta da polêmica. Já é o segundo episódio que o Lucão dá uma cutucada. Exatamente. Vamos falar um pouquinho então da manutenção. Extremamente importante, você tem que ter um time na fazenda focado em rodar gotejador, ver se o roedor ou a lebre não atacou o gotejador, ver se tem vazamento. Então é extremamente importante que você tenha um time dedicado a isso. A irrigação é o ano inteiro fazendo manutenções. Tem um custo a mais por hectare? Sim. Além da energia elétrica, tem um custo da manutenção. Mas, está agregando 50% da produtividade. Faz a manutenção que é necessária. Tem que ter uma pessoa específica ali, né? Exatamente. Aí, dentro desse gancho dessa pergunta, enterra ou não enterra, o que é melhor fazer manutenção? Uma mangueira que está dentro da terra, já imagina as ferramentas que você vai ter que usar e já imagina a dificuldade de você encontrar onde está esse problema. Perfeito. Ou essa mangueira em cima da terra, onde você anda com uma moto, andando, você consegue ouvir um barulho, uma sinalização disso daí. Então hoje esse é um dos problemas que nós identificamos no gotejo enterrado. Não só esse, como algumas fazendas que a gente acompanha já, que enterrou o sistema aí há mais de 6 anos,
partir do 4º ano, nós já tivemos problemas seríssimos de entupimento, tá? De cupim atacando. Então é aquela situação super complicada, a planta murchando, ali murcha esses 10 metros, aqui irriga, aqui não irriga, um talhão super heterogêneo, você vai ver tem entupimento de raiz, e áreas que fizeram as manutenções orientadas, né? Então realmente o gotejo enterrado é algo que nós não recomendamos para a cafeicultura. Ele traz sim um conforto operacional no início, mas depois esses problemas a gente entende que não vale a pena enterrar o gotejador. Eu queria lançar mais uma aqui, não é polêmica não, gente. Pode dar tempo de fazer mais... Tentar mais uns 2 minutinhos. Seria o seguinte, a gente vê que áreas de lavoura que a gente faz a poda, auxilia no período seco, a gente passar esse período com manejo de poda, a gente pode conduzir uma lavoura, a gente vê que tem lavouras antigas que tem média de produtividade no sequeiro pelo auxílio da poda, né? E a gente acaba sugerindo aí, vendo tendências que a gente tem que iniciar um novo plantio com a instalação da irrigação, certo? Mas muitos produtores ficam na dúvida também, que eu já ouvi algumas informações sobre isso, de até que idade dessa lavoura é interessante eu colocar essa irrigação. Uma coisa é no nascimento daquela lavoura, eu coloco no plantio, mas até que idade? Até 4, 5 anos. Ou seja, eu tenho uma lavoura mais velha, vale isso, a pena eu quero irrigar, vale a pena? Não está no ponto da poda, e aí? É isso? Eu acho que o Leandro deu a resposta pra gente lá atrás. O incremento de produtividade que tem. Se você está com a sua... Eu só não vou colocar se é uma lavoura que eu estou planejando arrancar ela daqui 1 ano, 2 anos, que ela vai entrar com renovação. Aí eu espero. Tirando isso, eu não vejo o porquê de não colocar. Com certeza. Né? Até naquela lavoura adulta lá, que sente menos que a seca, o crescimento dela vai ser muito maior. É lógico que o potencial de incremento na fase inicial é muito maior. Mas tudo vai mandar muito o quanto a seca está prejudicando a sua lavoura de 20 anos. Pensa nesse ano que a gente teve agora. Então irriga. Né? Não tem isso. Pensa nos últimos anos que a gente teve, de 21 até a safra de 25. Independente da idade, todo mundo que tinha irrigação ganhou. Né? Então isso o produtor tem que balizar. Eu acho que antes de terminar, um ponto importante, e a fazenda que não tem irrigação? O que hoje nós temos como ferramentas ou técnicas de manejo para trazer essa planta para uma condição fisiológica, para tolerar mais essa condição hídrica, né? Então, acho que o primeiro ponto, safra zero, nós temos visto que é a ferramenta para as fazendas sem irrigação e com irrigação, porque ela equilibra mais o sistema radicular e a parte aérea, então a planta fica mais eficiente em translocar agronutrientes para os ramos, para os grãos. Tanto é que esse ano as lavouras aí que enfrentou essa seca, o que deu café foi a lavoura vindo de poda, né? Então acho que a poda é um passo importante, lógico, equilíbrio nutricional, equilíbrio cálcio, magnésio, potássio, o sistema radicular fica mais aprofundado, né? Eu acho que a utilização de material orgânico, né? Quem tem condições de utilização de esterco, devolver a palha para a lavoura, isso tudo também melhora muito a condição da planta. Então acho que são ferramentas que a gente pode adotar nessas propriedades que não tem irrigação, para que o cafeicultor, às vezes sem água, consiga conviver. Aí, e tem algumas variedades que tem uma tendência de tolerar mais a seca também, né? A ferramenta genética também entraria nisso. Eu gosto de lembrar da turma antiga, o Vandão falava muito, né, Marcelo, que tipo assim, o uso de um adubo orgânico, seja ele esterco de curral, esterco de galinha, ele brincava mais com o esterco de galinha, ainda mais que as propriedades dele eram ali do lado do aviário, né? Fala, gente, o agrônomo que estiver na dúvida do que ele está fazendo, manda o produtor, coloca bastante esterco de galinha que conserta a cagada de qualquer agrônomo. Ele brincava disso daí com a gente. Então é muito bom, né? O uso de material orgânico é bom demais. Bom, Leandro, valeu, obrigado. Valeu, Xande. Obrigado, Marcelão. Conseguimos fazer aqui uma série de episódios com vocês que eu acho que foi enriquecedor demais. Eu acho que o produtor parar e assistir 1, 2, 3 vezes, que tem muito conteúdo bacana aqui para o produtor, para o técnico, né, para o estudante. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma que nós gostamos de estar aqui passando isso para vocês, pessoal, e a semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura.
Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.